Oi, como vai você? Espero que bem, de verdade. Então, a parte 2 do investimento para iniciantes, como começar, o que preciso saber. Hoje vamos falar sobre a questão do investimento em si. Bom, para investir, deve-se pensar em dois pilares, principalmente o temporal e o de objetivo. Portanto, vamos falar deles. O investimento não deve ser pensado para o curto prazo, apenas quando não está tendo necessidade de usar o dinheiro agora e aí você quer que ele rende algo durante esse tempo para ele não ficar parado. Porque se há necessidade no curto prazo, você tem que cumprir com suas obrigações financeiras. É muito difícil você achar um rendimento que vai te dar mais retorno do que os juros que você vai pagar se você atrasar com suas obrigações financeiras. Bom, quanto ao objetivo, eles podem ser diversos. Pode ser comprar algo, como no Brasil é muito comum, o sonho da casa própria, ou comprar um carro. Pode ser para se preparar para alguma emergência ou oportunidade no futuro, tipo, vai que eu preciso, né? Ou então, pensando em uma oportunidade, um imóvel barato ou uma viagem com desconto que você sempre quis fazer e agora você teve a oportunidade. Se você tiver o dinheiro guardado, você vai conseguir. Mas também pode ser só para acumular capital, pensando em realmente ter uma segurança financeira ou mesmo se sentir bem, se sentir, né, nossa, eu tenho muito dinheiro. E apesar de não ser um pilar, lembrar que o foco vai ser sempre o dinheiro trabalhar para você. Quando se investe, o dinheiro é emprestado para alguém ou para alguma instituição, trabalhar com esse dinheiro e ela te recompensa de alguma forma. Pode ser em crescimento, em divisão do lucro, em juros, aí vai depender do tipo de investimento. Enquanto você trabalha X horas por dia e recebe seu salário no mês, o seu dinheiro vai estar na empresa trabalhando e te dando algum retorno. Bom, uma coisa muito importante para falar sobre investimento, o risco. Todo investimento tem certo risco, bem como tudo na vida, né? Alguns têm mais riscos que outros, mas pensa na poupança, por exemplo, que é vista como a mais defensiva de todas as formas de guardar dinheiro. Houve uma época que o governo congelou e reteu ela, e até hoje tem pessoas que não conseguiram reaver o que estava retido pelo governo. Aí dos riscos, os principais, no geral, são risco de liquidez, e aí a definição de liquidez é a disponibilidade de conversão imediata em dinheiro. Então é assim, você precisa de ter o dinheiro agora. Se a liquidez é alta, você pode chegar na corretora ou no banco e pegar o dinheiro na hora. Quando é baixa, você vai ter um prazo. Aí aqui, do risco de liquidez, vai se dividir em duas formas. Os investimentos com data pré-definida e os investimentos que você depende de vender. A com data pré-definida, por exemplo, o Tesouro 2025 IPCA, o Selic, tem um rendimento maior para o período do tempo, já que eles têm garantia que o dinheiro vai estar lá até a data. Eles têm que render mais do que um que você pode tirar o dinheiro na hora, como a poupança, né? Senão, por que você vai deixar seu dinheiro retido por 5 anos? Ah, mas então meu dinheiro está preso? Não, na maior parte das vezes não. Mas se você quiser retirar, com certeza você vai ter um prejuízo, porque essa é uma quebra de contrato, né? Os que você depende de repassar são as ações, por exemplo. Se você comprou uma empresa com baixo fluxo de compra e venda, pode ser que você demore a reaver o dinheiro que precise ou que você tenha que vender sua ação por um preço muito mais baixo, porque as pessoas não costumam comprar e vender aquela ação, costuma não ter muitas vendas e compras durante o dia, então pode ser que demore. Isso não é tão comum, porém é uma possibilidade. E tem o risco de mercado, que envolve as situações que a gente chama de ambiental, que são exteriores ao negócio, na maior parte das vezes imprevisíveis e incontroláveis. Por exemplo, agora a pandemia gerou quebra considerável de quase todas as empresas do mundo todo. Foi imprevisível, incontrolável, não dá para ter certeza do futuro. E aqui a parte mais importante, as possibilidades de rentabilidade. Bom, fiquem com a seguinte imagem. Você está na rua e vê um prédio de 11 andares. Céu verdinho. Olha e fala, vou entrar até o terceiro andar. Você sobe até o terceiro andar. Do terceiro andar, você tem três opções, né? Você fica ali, você desce ou você sobe. Só que, se você for descer ou cair, o máximo que você pode cair é até o térreo, não é? Ou seja, você perdeu tudo que você subiu. Mas pensa de novo na possibilidade. E se você subir? Você está no terceiro, a subida pode ser exorbitante. Você pode chegar no último andar e, se você quiser, você ainda pode pegar um helicóptero para subir ainda mais. Ou seja, você pode perder os 100% do que você investiu, isso é uma possibilidade. Mas também pode ser que você ganhe muito, muito mesmo. Mas não esqueça que tanto perder 100% do que investiu, quanto ganhar muito, muito, são coisas incomuns. E aí que vem a questão do estudo. E aí segue essa analogia. Pensa que você chegou, viu o prédio, e aí você está olhando de fora, pensa, esse prédio
pode ter um elevador, uma escada, então você tem 3 opções para subir. Você pode escalar, que obviamente é uma possibilidade, subir os degraus da escada ou ir de elevador. Se você não analisar bem, olhando de fora, você vai ver que dá para subir escalando e vai escalando, o jeito mais difícil e com maior risco. Agora, suponhamos que você dê de cara com o elevador, alguém grita para você não entrar, você vê que tem uma placa lá, mas você acha que a porta está quase fechando, então você tem que correr. Vai e entra mesmo assim. Afinal, o elevador sobe rápido, né? E não cansa. Ele subindo começa a fazer uns barulhos, tremer e cai no subterrâneo. Isso é porque no desespero de estar em cima rápido, você nem viu, nem ouviu, não analisou nada, só foi e entrou no elevador que estava em manutenção porque estava com defeito. Agora, suponhamos que você tenha calma, analise bem a situação, veja a placa em manutenção e tenha optado pela escada. Mesmo sabendo que seria trabalhoso, demoraria, você cansaria, mas você decidiu subir confiando que das opções ela era a melhor. Assim é com os investimentos. Se você quer ir no desespero, sem preparo, vai dar errado. E aí pensa na analogia. Você está do lado de fora, você quer escalar, por quê? Você tem estudo nenhum. Ou seja, você chegou sem ler nada sobre investimento, foi lá e criou a conta e começou a investir. Muito risco e a chance de você ter problema é muito grande. Aí você entrou, até começou a analisar ali e viu que tinha um elevador. Só que aí você viu, ah não, eu quero subir rápido. Ou seja, eu quero ficar rico fácil, rápido, ou seja, eu quero ficar rico rápido, fácil e sem trabalho nenhum, que são as fórmulas mágicas que as pessoas oferecem e que todo mundo fica doido para ter, né? Agora, você sabe que não é assim que funciona. Então, você vai lá, vê que tem um elevador, vê que está em manutenção, analisa que tem a plaquinha da escada ali, vai lá, procura a escada, e são muitos andares, mas você vai subir degrau por degrau e vai alcançar seu objetivo. E aí, voltando na analogia anterior, que, desculpe pela tosquidão, mas é tão simples assim para entender, vamos fazer mais uma forma simples de entender. Você está vendo os pontinhos que era você subindo, na anterior descendo. Isso te lembra algo? Aqui. Nossa, que é isso? Que loucura! Um monte de cor, um monte de negócio que eu não entendo nada. Mas olha ali que simples. Tá embaixo, subiu um pouco, desceu um pouco, subiu muito. Essa forma de representação das ações é representação em velas. Cada cilindro desse de cor representa um período de tempo. Você pode definir o período de tempo. O comum é usar os dias. Então, um dia é uma vela e o outro dia vem na sequência da vela anterior. A variação ela é representada pela cor. A cor verde significa variação positiva do valor e a vermelha significa variação negativa do valor. Lembrando que, se no dia anterior teve uma variação do valor, o dia seguinte, a vela vai partir do ponto que parou o dia anterior. E nesses cilindros, tem umas partes fininhas para cima e para baixo. Isso indica que, dentro daquele dia, a variação foi maior do que o que está representado entre a abertura e o fechamento. Por exemplo, meio-dia, a ação estava acima do que o que ela fechou às 17 horas. E aí, isso pode parecer meio complexo. Só que lembra do prédio. É basicamente subir, descer e subir. Aqui vai ter uma amplitude maior, ou seja, um tamanho maior, quando subiu ou desceu muito. E se você for analisar a semana inteira, aí você já pode traçar uma linha, que facilita ainda mais a sua análise. Então, na hora de editar aqui, eu reparei que foi bem complexo o conteúdo e talvez um pouco até desconexo. A intenção era simplificar, pois quando a gente vê um gráfico daquele, a gente sente até medo, né? E acredito que a simplificação que eu fiz facilitou de entender. Não precisa ter entendido completamente agora, mas quando a gente for fazer análise usando aquela ferramenta, com certeza o segundo contato vai ser mais fácil e aí vai gerar o entendimento. Então, continuando aqui para o término do vídeo. Então, já entrando na parte mais teórica, né, saindo da parte básica de como preparar a mentalidade, os tipos de investimento. No geral, é renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? Renda fixa é
o seu rendimento vai ser fixado a um valor. Esse valor pode ser percentual ou ele pode estar ligado a um indicador. Por exemplo, a gente tem o IPCA, que é relacionado à inflação, a gente tem a própria inflação, a gente tem a Selic, tudo eu vou explicar mais para frente. Porém, são indicadores que, apesar de ter a variação, a renda vai sempre se basear neles. Por exemplo, a poupança, geralmente ela rende a inflação e mais uma porcentagem. A inflação pode variar, só que ela vai estar rendendo de acordo com a inflação. Já na renda variável, não tem essa regra, não tem um ponto de base e apoio ali. É imprevisível, tanto para mais quanto para menos. E aí, a forma mais comum de se ver isso são as ações. Como eu expliquei, pode subir muito, pode descer muito, pode fazer uma coisa que não tem como se prever. E eu ainda falei sobre a questão ambiental, mais difícil ainda de prever. Mas, além das ações, tem outras formas. Por exemplo, você pode comprar uma coisa achando que ela vai aumentar de preço. Vamos dar um exemplo, você gosta de café. Então, você entende de café, você sabe sobre o mercado do café, e aí você está achando que o valor do café vai subir. Então, você vai lá, compra um saco de café e espera valorizar. Isso é incerto, portanto, é renda variável. Pode valorizar, pode não valorizar e por aí vai. Outra coisa comum é ter certa porcentagem do dinheiro reservado sem estar atrelado a uma moeda. Como? Mais recentemente, tem o Bitcoin, que, apesar de ser uma moeda, não está ligado a um governo, a um país, a um estado, então é uma moeda independente, ou seja, a flutuação dela é mais de acordo com o mercado, mas é muito comum que seja com o ouro. Historicamente, tem sido usado o ouro. Ele tem tendência de manter o valor, mesmo que as moedas caiam. Por exemplo, se o real desvalorizar, o valor do ouro vai subir de acordo. Exemplo, hoje 1 quilo de ouro vale aproximadamente 300 mil reais. Aí o real desvaloriza muito porque o país está em crise e perde 10% do seu valor. É a inflação. O quilo do ouro vai passar a valer mais proporcionalmente. Então, se 300 mil reais comprava 1 quilo, agora, como os 300 mil reais já não têm o mesmo valor, teria que ser 330 mil reais para ter o mesmo valor, o quilo do ouro vai passar a ser 330 mil reais. O valor dele não vai cair junto. Então, é isso por esse vídeo, destrinchando os tipos de investimento. Eu vou fazer nos próximos vídeos, falando sobre as taxas e tal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima! Então, é simplesmente vir na página do canal, clicar em inscrever-se, tocar no sininho, marcar todas e receberá todas as notificações dos vídeos que forem lançados de agora em diante.